Os guerreiros estavam correndo em direção às três nações. Estava ficando caótico, pois ele podia sentir várias energias poderosas vindo daquela direção. No mínimo, já eliminaram 5 dos 12 executivos da Matéria Vermelha. 2 dos executivos mais fortes se foram, então deve ser mais fácil desta vez. Mas qual é o objetivo da Matéria Vermelha? Ele queria saber por que sacrificaram seus lutadores mais fortes para ganhar algum tempo. Esta será a última. Por sorte, salvei alguns dos meus trunfos. Solta murmurou com um suspiro. Ele lutou contra dezenas de especialistas desde que chegaram ao Reino Fone. Em todas essas batalhas, conseguiu finalizar seus oponentes sem se machucar, mas tentou salvar seus trunfos. Infelizmente, não conseguiu salvar sua condução elemental e de espíritos gêmeos Yin-Yang. Mas tudo bem, já que não seria capaz de sair vivo se não usasse essas duas habilidades. Ele se virou para o lado e olhou para Leori, o executivo mais forte. Leori ainda tinha aquele sorriso no rosto. Seus ferimentos eram tão graves que ia morrer nos próximos segundos. Ele só estava vivo por causa de sua grande vitalidade como um poderoso especialista. Mesmo que alguém lhe desse os primeiros socorros, já era tarde demais. Ele já perdeu uma enorme quantidade de sangue e a maioria de seus órgãos internos foram danificados em sua batalha contra Vandal. Alguns dos guerreiros queriam capturá-lo e interrogá-lo já que era o executivo mais forte da Associação da Matéria Vermelha. Leori devia saber muitas informações sobre o plano de seu líder. Mas já era tarde demais, pois ele morreria em breve. Eu fui bem. Desculpa, mestre. Eu queria segurá-los por mais tempo, mas não fomos fortes o suficiente, Leori disse quando sua visão ficou embaçada. Ele estendeu a mão e alcançou o céu. Espero que esteja satisfeito com o meu serviço. Ele ainda conseguia se lembrar do tempo em que estava nas ruas pedindo dinheiro às pessoas. Seu mestre o tirou daquele lugar e lhe deu um lugar onde poderia chamar de lar. Solta balançou a cabeça antes de seguir os outros guerreiros. Ele dobrou ligeiramente os joelhos antes de voar para o céu. Bum! Centenas de guerreiros atacaram as três nações. Quando chegaram nas proximidades, viram o caos lá dentro. Os prédios desabavam um a um e milhares de pessoas lutavam. Algumas pessoas ficaram do lado da Matéria Vermelha e algumas pessoas ficaram do lado do governo. Foi caótico como explosões estavam em erupção em diferentes partes do país. As pessoas que não tinham força não podiam fazer nada além de fugir em pânico. Os pilares metálicos que emergiam do chão continuavam para cima. Os pilares estavam realmente conectados ao enorme objeto dentro do pilar de energia no centro das três nações. Que diabos é isso? Essa coisa é tão grande. O quê? Os guerreiros ficaram estupefatos quando o viram. A energia se dispersa nos arredores e a aparência do objeto foi revelada. Era um pedaço gigante de rocha sólida com vários edifícios e castelos em cima. Os pilares metálicos se transformaram em membros flexíveis conectados à rocha gigante acima e milhares de runas brilhavam ao redor dela. Tinha o tamanho de uma nação inteira. Olhando para esta cena, Avron riu enquanto abria amplamente os braços. Este é o Arangrad. É hora de começar o próximo passo. Ele murmurou enquanto flutuava acima da Arangrad e aterrissava na suposta cabeça do objeto gigante. Os demais executivos o seguiram. Avron caminhou alguns metros e parou na frente de um objeto de formato retangular que se projetava do chão. Então, colocou a palma da mão em cima dela antes de derramar sua energia. Uma onda de energia varreu lentamente. Foi silencioso e inofensivo, mas algo aconteceu na Arangrad. Um som mecânico soou enquanto numerosas runas brilhavam intensamente. Avron removeu sua mão e uma enorme quantidade de mana se reuniu em cima dela antes de subir em direção ao céu. Um dos executivos se aproximou dele por trás e perguntou: "Você tem certeza disso, mestre?" "Sim, esta é a única maneira", Avron assentiu enquanto cerrava os punhos com força. "As pessoas das três nações morrerão se este plano continuar." Embora ele já tivesse matado pessoas antes, matar dezenas de milhões de pessoas seria diferente, pois isso lhe trouxe uma enorme pressão em seu ombro. Mas seu coração já havia sido enfurecido.
Se ele não continuasse com isso, morreria junto com seus subordinados. Ele morreria em vão. Ele pelo menos queria derrubar essas pessoas com ele se fosse morrer. A energia no céu se espalhou e cobriu as três nações inteiras como uma barreira. A barreira era inofensiva a partir deste momento, mas mais tarde, se tornará o oposto. Vai massacrar todas as criaturas vivas ao redor sem piedade. Às vezes eu me perguntava, como acabamos assim? Avram murmurou enquanto se virava e encarava seus 7 executivos restantes. Josen. Mestre. Josen corrigiu sua postura. Ele era um homem com um par de orelhas de lobo na lateral da cabeça e uma cauda de lobo nas costas. Ele era o terceiro executivo no ranking de força. Nigre. Ao seu comando. Nigre ajoelhou-se respeitosamente. Ele tinha um par de antenas no topo de sua cabeça e exoesqueletos em seus braços e pernas. Ele era o executivo em quinto lugar. Lovan. Sim, senhor. Lovan era um homem com longos cabelos negros com uma cicatriz no olho esquerdo. Ele era o executivo em sexto lugar. Ashen. Mestre. Ashen era uma bela elfa com cabelos brancos puros e olhos verdes. Ela estava em sétimo lugar. M. Sim, mestre. M era uma mulher bonita com escamas verdes em algumas partes do corpo. Ela também tinha um par de chifres saindo de sua testa. Ela mantinha o top 9 do ranking. Venka. Vou seguir suas ordens, disse Venka calmamente. Ele tinha um cabelo verde curto, olhos verdes e seu corpo estava coberto por uma armadura leve. Ele é o executivo em 10º lugar. Cruz. Estou aqui, mestre. Cruz era um homem de 2,5 metros de altura. Seus olhos estavam vermelhos e seu longo cabelo ruivo estava preso em um rabo de cavalo. Ele estava em 11º. Avram olhou para eles um por um com uma expressão calma. Ele lentamente abriu a boca e disse, Leori e os outros já foram. Eles tiveram um bom desempenho contra um inimigo forte e não vamos esquecer o que fizeram por nós. Aqui, depois disso, vocês vão. A situação se agravou rapidamente e tornou-se uma guerra total. A Associação da Matéria Vermelha e os rebeldes contra os campeões de Atena e o governo das Três Nações. Uma guerra total estourou. Olhando para esta cena de cima, Vandal sentiu frio em seu coração. Muitas pessoas estavam morrendo a cada segundo e era horrível. Eu preciso parar com isso, este mundo subterrâneo estava isolado da superfície e as pessoas estavam aqui vivendo uma vida sem se importar com os eventos na superfície. Este lugar era enorme e poderia ser comparado a alguns dos pequenos submundos lá fora. Os perigos aqui eram pequenos e não tinham muita concorrência. Havia apenas 4 países e parecia que os 4 estavam em termos amigáveis. Quanto aos monstros que viviam nas montanhas, rios e florestas, não eram fortes, mas também não fracos ao mesmo tempo. Era apenas equivalente ao nível de poder das pessoas neste lugar. Isso, claro, se não incluísse o monstro de quinta evolução que um de seus guerreiros sentiu. Mas eles ainda não provaram nada além daquela sensação de supressão que seu guerreiro havia sentido. No entanto, toda a população do mundo subterrâneo era alta. Os perigos aqui eram muito menores do que os perigos na superfície e não havia guerra aqui. Foi um grande fator porque o número de pessoas neste lugar era maior do que algum reino desconhecido na superfície. Entre em formação. Vandal estreitou os olhos. Seu comando foi passado e os guerreiros do quarto conjunto começaram a se mover. Eles cercaram as três nações com pouca mão de obra. A barreira que cobria as três nações era inofensiva. Os guerreiros podiam sair e entrar sem serem afetados por isso. Mas ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Então pediu ao quarto conjunto para cercar as nações e estabelecer sua própria batalha. Enquanto o quarto conjunto estivesse por perto, lutariam contra a Associação da Matéria Vermelha em uma batalha total. Qualquer um do lado do inimigo que tentasse sair seria derrubado pelos guerreiros do quarto conjunto. Eles vão bloquear os 3 países ao mesmo tempo.